Vamos então, você pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia, 3307-4429. Ligue, pergunte, faça seu pedido de oração. E a pergunta que nos chega de uma pessoa que não quer se identificar é uma pergunta bem genérica. Quero saber sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor Natanael Rinaldi. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que o versículo que fala do assunto é Mateus 12:31, quando Jesus declarou: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E quero adiantar que a Bíblia de Estudo Pentecostal explica: a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra, da sua obra de convencer o homem do pecado. Isso nós lemos em João 16, versículos 7 a 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então, aqui está a palavra que Jesus deixou, que a blasfêmia contra o Espírito Santo se caracteriza por uma posição de rejeição, de forma intencional, propositada, deliberada, do perdão oferecido por Cristo. O simples fato de um crente ficar a meditar se alguma vez cometeu esse pecado é uma evidência de que não o cometeu. Aquele que blasfema está com o coração endurecido e não se arrepende de seus atos. Então está aí essa colocação que devemos sempre prestar atenção quando alguém fala em arrependimento, é porque ele ainda não cometeu esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma outra pergunta do Fernando. O Fernando é da igreja O Brasil para Cristo. E o Fernando pergunta ao programa Consultando a Bíblia e ao pastor Natanael Rinaldi: por que Herodes matou Tiago? Queremos dizer ao nosso consulente que, de acordo com a história, o rei Herodes é o Herodes Agripa I, que morreu no ano 44 depois de Cristo. Herodes perdeu a ordem. Aliás, Herodes deu a ordem para matar Tiago, irmão de João e um dos apóstolos. Está no capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele prendeu a Pedro e o deixou no cárcere com a intenção de julgá-lo publicamente depois da festa da Páscoa. Atos 12, versículo 3 e 4. A igreja orou incessantemente a favor dele, como lemos em Atos 12, versículo 5. Não nos é informado que Tiago seria este. Alguns julgam que seria o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, conforme Mateus capítulo 10, versículo 3. Outros que seria Tiago, o irmão do Senhor Jesus, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 19, que era um dos anciãos da igreja de Jerusalém. A ausência de Pedro causou grande alvoroço entre os soldados no dia seguinte, e quando puderam dar satisfação a Herodes, que o procurava, foram executados a mando dele. Herodes também perdeu a vida pouco depois, porque não deu glória a Deus quando o povo o lisonjeava
e exclamando: é a voz de um Deus e não de um homem. O anjo do Senhor o feriu e ele expirou, comido de vermes. Podemos dizer que foi uma morte muito inglória para um rei deixar o seu reinado. Pergunta do Noé. O Noé pergunta o seguinte, pastor Natanael Rinaldi, que nos anos de 67, 66 e 65, a tecnologia era menos avançada que nos dias de hoje. É verdade, cada dia que passa, a tecnologia avança. E ele coloca aqui uma questão que os americanos e russos foram à Lua. E por que não vão nos dias de hoje? Nossa resposta é que é bíblico o avanço da ciência, como nós lemos no próprio livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. É verdade que cessaram as viagens à Lua, mas isso não significa que a ciência tenha se encolhido, e sim que já estão construindo estações espaciais para delas seguir para lugares mais distantes. Isso não é retrocesso, isso é avanço. E o Arlindo ainda quer saber sobre o azeite santo dentro da igreja. Só os diáconos podem fazer uso quando alguém estiver enfermo? Porque tenho visto igrejas recomendando que pessoas levem o azeite para suas casas. Isto tem algum apoio bíblico? Sem nenhum apoio bíblico. O uso do azeite ou óleo é recomendado nas condições de Tiago 5, 14 e 15. Diz o texto: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E queremos fazer duas observações. Primeira, o texto não orienta para chamar diácono, mas chamar o presbítero. Segundo, não é o azeite que vai sarar o doente, mas a oração que se faz em favor do doente. E terceiro, a Bíblia não recomenda levar a sobra para casa, deve ficar na igreja, porque frequentemente estão pessoas pedindo oração e pedem também a unção. E nós temos que estar prevenidos para essas ocasiões, e de modo que não é correto levar o azeite da unção para casa. O Braga quer que o senhor fale um pouco sobre Carlos Moisés, do conjunto Voz da Verdade, para que os irmãos possam despertar. Muitas vezes, nas rádios, são tocadas músicas desse conjunto. O conjunto é a Voz da Verdade. Inclusive, eles têm até um programa no sábado na televisão, não lembro o canal, mas é hoje, por em torno entre meio-dia e 1h. Eles não creem na doutrina da Trindade, diz o Braga aqui. O que o senhor poderia nos dizer sobre o Carlos Moisés, pastor Natanael Rinaldi, e também sobre a Igreja Voz da Verdade? Em primeiro lugar, nós queremos dizer que a Igreja Voz da Verdade é uma seita modalista. Modalistas porque ensinam que as três pessoas da divindade se manifestam por vários
manifestações, daí o nome modalista. Então, desenvolveram a ideia de que o pai nasceu e o pai sofreu. Isso não é bíblico. O pai não nasceu, o filho nasceu. Como nós lemos em João 3,16, quem ignora este texto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não foi o Pai que desceu, foi o Filho que desceu. E aí o modalista tem a ideia de que o Pai nasceu e o Pai sofreu. A essência da doutrina unicista é a centralização no nome de Jesus. Os teólogos unicistas entendem que a expressão em nome de Mateus 28, 19, como nós lemos, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, aí está a fórmula batismal indicada pelo Senhor Jesus Cristo, referindo-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São apenas nomes singulares de Jesus. É o que dizem os modalistas. Está errado essa colocação. Assim, o que parecia ser apenas uma polêmica referente à fórmula batismal resultou na negação da doutrina da Trindade. Os unicistas não aceitam a pluralidade de pessoas na unidade da divindade. Qualquer referência à ideia da Trindade eles interpretam como sendo várias manifestações de Deus ou de Jesus. Logo, não são contra a Trindade pelo fato de não crer que Jesus seja Deus, mas, ironicamente, pelo fato de crer que Deus é só Jesus. Então, aí é uma colocação errônea desse grupo religioso, e eu quero dizer que realmente um pastor que zela pela sua igreja, ele não tocaria, nem recomendaria à própria igreja, em cânticos especiais, chamar esse conjunto para cantar ou fazer exibições da sua igreja. Porque a sua doutrina é contrária à Bíblia Sagrada. E então não corresponde a que se chame pessoas de outro grupo religioso com doutrina contrária para cantar, fazer exibições na igreja. Eu, como pastor, não aceitaria na minha igreja qualquer convite para um grupo como esse.